em nome de Jesus Cristo, amém? Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Deus. Você que está nos acompanhando aí, que está nos assistindo, você que vai chegar na live aí, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Me siga aí no Instagram, lá no YouTube, Pastor Nascimento Oficial, amém? Louvado seja Deus. Livro de Jó, capítulo 2, Jó fica antes de Salmos. Capítulo 2 não, capítulo 10. Do versículo 2 em diante. Encontraram aí? Se você não estiver muito cansado, a barriga cheia, talvez tenha uma emoção muito forçada, né? Pode ficar de pé. Reverência, né? Jó capítulo 10, do 2 em diante, diz assim: vamos ler o versículo 1. A minha alma está cansada, e minha vida, meditei duramente minha ansiedade, e falarei na amargura da minha alma. A Deus direi: não me condenes, mas faz-me saber por que contendes comigo. Não te é suficiente oprimir e rejeitar a obra das tuas mãos? Considerastes a maquinação dos ímpios? Acaso teus olhos são como olhos de carne? Ou vês como vê o homem? Ou são os teus dias como os dias do homem? Os teus anos como os anos, como os dias de um valente? Porque não para que dares a respeito de minhas culpas e meus pecados? Tu sabes que sou inocente, não há quem me livre das tuas mãos. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar, fazer uma oração. Pai, nessa noite nós te louvamos a Deus, te agradecemos, Pai, a beleza da sua santidade, a Deus. Louvamos a Deus pela tua misericórdia, pelo teu amor, e essa enfim, ó Deus, o amor incondicional. Pai, nessa noite, nos fortalece, nos ajuda, abre a nossa mente, ó Deus, abre o nosso coração para que compreendamos a tua palavra, Senhor. Meu Deus, joga por terra todo o peso espiritual, Senhor. Toda a força espiritual, Pai, que não vem do Senhor. Toda a força espiritual do mal. Joga por terra, Senhor, nessa noite. Quebra, meu Deus, as cadeias do mal, Senhor, espirituais. Arranca todo o peso, Senhor, das nossas costas, Pai. Quebra essa barreira de bronze, Senhor. Quebra, meu Pai, em nome de Jesus, as amarras do adversário. Meu Deus, que a tua presença venha reinar em nossas vidas, Pai. Que a tua unção nessa noite, Pai, venha quebrar o jugo, Deus. Que a tua unção, Pai, venha nos renovar, nos capacitar e nos encher nessa noite. Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos fortalece, Senhor, nos ajuda a cada dia, Pai. Na tua presença, Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Aqui no livro de Jó, no capítulo 2, aqui nós vemos 1, 2, 3, 4 perguntas aqui ele faz ao nosso Deus. Amém? O livro de Jó, ele é um livro de muitos, ou só
Deus, ou seja, continuar firme ali na sua fé. Eles alegam isso. Por isso eles falam que o livro de Jó não é um livro real, não é uma história real, fictícia. Jó não foi o personagem real, e sim apenas uma história fictícia, um homem que não existiu. Ou seja, melhor dizendo, eles querem dizer que essa história foi inventada por alguém colocado aqui dentro. Essa é a teologia literal. Mas só que quando nós vamos para as páginas da Bíblia, nós vemos lá em Ezequiel, capítulo 14, e o versículo 14, nós vemos Ezequiel falando desse homem chamado Jó, sobre a justiça. Ali ele cita Jó, cita Daniel e cita Noé. Se fossem, o exemplo que ele dá, se fossem para ser salvos pela própria justiça, aí ele cita Jó, Ezequiel e Daniel, porque foram homens que foram justos, retos diante de Deus. Claro, é só um exemplo. Quando nós vamos para as páginas do Novo Testamento, nós vemos Tiago, também citando o nome de Jó, ou seja, confirmando que o livro de Jó não é uma história fictícia. Jó é um personagem real, é alguém que existiu. Nós vemos isso, como eu li agora, lá em Ezequiel capítulo 14, e o versículo 14, e Ezequiel 14, 20. Nós vemos que o profeta Ezequiel, ele cita esse personagem chamado Jó, dando uma confirmação que essa história é real, realmente aconteceu. Não é uma história fictícia, não é um conto de fadas, mas sim Jó existiu e realmente ele passou por tudo isso. Amém? E quando nós iremos lá para o Novo Testamento, quando nós vamos ler as páginas do Novo Testamento, nós vemos Tiago também confirmando, falando sobre a paciência de Jó, ou seja, confirmando que a história de Jó é real, não é uma história fictícia. Realmente ele passou por tudo isso. Só que eles vão dizer o quê? Eu falei, não tem como o homem sofrer desse tanto, né? E ainda continuar firme com a sua fé, certo? Aí quando nós vamos, ou melhor, vou só procurar aqui rapidinho. Outra coisa, o livro de Jó ele não tem um autor, tipo assim, ninguém sabe quem escreveu o livro de Jó. O livro de Jó é antigo, algumas pessoas falam que foi Salomão, outras falam que foi Moisés, mas não tem assim um autor dizer não, foi fulano, não. Mas isso não quer dizer que o livro de Jó não existiu, ou que o livro de Jó não é verdadeiro. É verdadeiro, tá? Aí quando nós vamos do outro lado, outras pessoas dizem, questionando que é a justiça de Deus também, como pode um Deus, né, misericordioso, um Deus amoroso, um Deus justo, permitir que um homem que é justo, é fiel, é íntegro, faz a vontade de Deus, anda reto em seus caminhos, ainda deixar ele passar por tudo isso que ele passou. Ou seja, nós pegando o exemplo de Jó e pegando o exemplo de pessoas que servem a Deus, que vivem, que passam, não pelo que Jó passou, mas passam por uma situação de luta, de pelejas, aflições. E às vezes as pessoas olham e questionam como pode alguém que serve a um Deus justo, um Deus de amor, um Deus de misericórdia,
Esse Deus, Ele permitir que essas pessoas passem por isso, passem por lutas, por beleza, e até mesmo percas. Como pode? As pessoas elas questionam, principalmente a filosofia que não entende. Tem um filósofo alemão chamado Olavo. Ele questiona a Deus, falando essas coisas, perguntando como pode um Deus amoroso, um Deus justo, misericordioso, um Deus de amor, permitir que seu justo, seu povo passe por isso. Um Deus que tem atributos morais, naturais, comunicáveis, incomunicáveis, deixar os seus passarem por tais lutas, perdas, pelejas. Eles indagam a justiça de Deus. E quando nós vamos também para as páginas da Bíblia, voltando, lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12 em diante, nós nos deparamos com um homem chamado Gideão, fazendo esse questionamento. Como pode, Senhor, um Deus justo, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que humilhou o povo lá no Egito com as 10 pragas, humilhou o Faraó, deixar nós aqui sofrendo por 7 anos nas garras dos midianitas, dos filisteus? Como pode, Senhor, tu deixar isso acontecer com o teu povo? Gideão, ele também faz esse questionamento a Deus. Aí nós vemos, queridos, que nem o sofrimento que o justo passa na presença de Deus é em vão. Tudo tem um propósito. Estou dando uma introdução. Só que nós, é da nossa natureza, os questionamentos da vida, o sofrimento, quando nós sofremos, sempre nós queremos o quê? Uma resposta daquele sofrimento. Nós queremos saber o porquê que nós estamos passando por aquilo, principalmente quando nós andamos retamente, fazendo de tudo para não andar errado na presença de Deus. E a mesma coisa Jó está fazendo aqui. Ele está aqui, ele está perguntando, Senhor, versículo 2, a Deus direi, não me condenes, mas faze-me saber por que contendes comigo. O livro de Jó é um dos livros mais antigos. Há quem diga que o livro de Jó é mais antigo do que o livro de Gênesis, ou é da mesma data. É um livro da mesma data ali da época dos patriarcas, da época de Abraão, Isaac, Jacó. E Jó aqui ele está com a alma dele tão amargurada, está tão sofrendo tanto, que ele chega ao quê? A este ponto. Porque se nós formos ler no capítulo 1 em diante, nós vemos que as qualidades que Deus, o próprio Deus, dá a ele, quando Satanás ele chega lá diante de Deus, da reunião, que os filhos de Deus vão se apresentar lá diante de Deus, ele chega lá como intruso. Aí nós sabemos toda a história. O Senhor pergunta, de onde vens? Ele fala que veio rodear a terra. Deus faz aquela pergunta: tem visto o meu servo Jó? E ele diz: homem íntegro, reto, que se desvia do mal. E Satanás responde: também, como que ele
tu abençoas ele, cercas ele de bem, protege ele. Aí o Senhor diz, vai lá e toque em tudo que ele tem, e verás se ele blasfema contra a minha face. E Satanás ele desce, igual um cachorrinho, né? Quando dorme, bota ali uma comida, chama ele, né? Vai lá e toca nos bens de Jó. Tudo que Jó tinha, da noite para o dia ele perde. Perdeu ovelhas, camelos, jumentas, todas as suas criações. A vida financeira de Jó foi por água abaixo. Perdeu todos os bens que ele tinha. E olha que o escritor, quando ele está escrevendo o livro de Jó, ele diz que Jó era o homem mais rico daquela época. Mais rico não só ali do seu lugar, não, da cidade. Por exemplo, o Toninho mora no Pio 12, né? Nosso irmão Toninho, Antônio do Nascimento. Aí eu viajo para outro estado. Aí alguém pergunta, rapaz, você conhece o Antônio lá do Nascimento? Conheço. O Antônio, ele é, que mora lá no Pio 12, ele é o homem mais rico lá no Pio 12. Estou profetizando, não é sério. É o homem mais rico do Pio 12. Mas o Toninho, ele é o homem mais rico só do Pio 12. Jó era o homem mais rico do Oriente. Vamos dizer que ele era o mais rico da sua região. Jó tinha camelos, jumenta, tinha tudo que imaginasse. Jó, ele era latifundiário, ou seja, tirava o leite da jumenta para vender, para fazer queijo. Jó, ele era dono de transportes, ou seja, os camelos que Jó tinha servia para transportar pessoas. E nós vemos que a cultura do Oriente é daquele jeito. Até hoje é assim. Quando você abre a internet ali, você vai ver que até hoje as pessoas andam em lombo de camelos. Jó era rico, transportava pessoas de uma parte para outra, com seus camelos. Jó tinha muitas ovelhas. A pele da ovelha servia para quê? Para fazer roupa, tecido, tapete. Jó servia os homens ricos da sua época também. Ele sendo mais rico, ele transportava para aqueles que eram mais. O leite das ovelhas, com certeza, era para fazer queijos, coisas. Então Jó, ele era o mais rico da sua época. Tinha tudo isso. Jó tinha uma família abençoada, 10 filhos, 107 homens e 3 mulheres. Jó tinha um casamento abençoado, uma esposa abençoada. Jó, ele saía para as praças e ia aconselhar as pessoas, os mais novos, os mais velhos. Ele ficava ali sentado nas praças, conversando, aconselhando as pessoas, ajudava os órfãos. Jó, ele relata no seu livro que ele lavava os pés com leite. Jó era homem de Deus, fiel. Tudo que uma igreja precisa em obras sociais, só tem uma vírgula, Jó fazia. Jó ajudava os pobres, ele ajudava os necessitados, ele aconselhava as pessoas. Você pode ler no livro de Jó que você vai ver. Graças a Deus, aqui é uma oportunidade de ler todinho. Estou terminando de duas outra vez. Então Jó, ele era um homem rico, íntegro, reto, e se desviava do mal. Mas não é isso o pedido de Satanás tentar contra a vida dele. Mas há quem diga que Satanás não tentou Jó pelo que ele tinha, não. Ah, Jó é rico, eu vou lá e vou acabar com a vida dele. Porque isso aí a gente pode conseguir trabalhando, né? Jó levantava de madrugada, ia sacrificar pelos seus filhos.
de acordo com cada uma quantidade deles. Quando seus filhos se reuniam na casa do mais velho, do primogênito, para fazer as suas comemorações, confraternizações, Jó era tão temeroso a Deus que ele levantava de madrugada e pensava em seu coração: eu vou ali fazer um sacrifício, uma oração, pedir a Deus o perdão pela vida dos meus filhos, porque quem sabe um deles pecou em seu coração contra Deus, blasfemando. Jó não dizia quem sabe um deles falou palavrão contra Deus, não, no coração, quem sabe algum deles pelo menos pensou em pecar contra Deus. Para você ver o tanto que esse homem era temente, era de Deus. Mas aí, como eu disse, Satanás vai lá e pede permissão para Deus para tocar em tudo que ele tem. Aí Deus diz: vai lá, toque tudo que ele tem, mas poupa-lhe a vida. Aí ele já vai perdendo o quê? Primeiro ele perde, vamos lá. Primeiro ele perde os bens materiais. Depois, a família, os seus filhos, que é onde o homem sente mais quando ele perde. Que aí é onde Jó rasga suas vestes, se ajoelha e declara: nu ele veio. Ou seja, Deus deu, Deus tirou. Nu ele veio, nu ele voltará, né? O vento tamanho. Louvado seja o nome do Senhor. E Satanás não está satisfeito com tudo isso que ele já fez, esse reboliço na vida de Jó. O que ele faz mais? Outra reunião é marcada, e os filhos de Deus chegam diante de Deus, novamente, capítulo 2 em diante. E o Senhor começa a indagar novamente, pergunta a Satanás. Aí eles conversando ali, aí Satanás diz: pele por pele, né? E tudo isso que o homem tem, ele vai pegar para frente. A palavra diz que ele chega lá, toca na saúde de Jó. Deus não permite ele tirar a vida de Jó, mas toca na saúde dele. E Jó fica leproso, há quem diga que Satanás pegou a doença da época, todinha e botou na vida de Jó. Aí Jó vai para onde? No lixão, se coçar com caco de telha, por causa dos furúnculos que saíam do corpo, úlceras, todo tipo de doença, aquela coceira terrível, e Jó perdeu as unhas, sofrimento. Ou seja, mas tem uma coisa que eu quero dizer para você nessa noite, para nós: Satanás, ele não vai tocar na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, sem que Deus permita. A não ser que nós demos brecha. Satanás só pode tocar com a permissão de Deus, é um crente fiel. Amém? Foi o que aconteceu aqui, querido. Ele não chegou lá tocando logo, não, acabando com tudo que já tinha. Ele pediu permissão a Deus primeiro. Martinho Lutero que diz que Satanás ele é como um cachorrinho na coleira de Deus. Só vai até onde Deus permite, até onde a coleira. Deus permite a coleira ir. Então Satanás ele não pode sair por aí fazendo o que ele quiser com a vida da igreja, com os crentes, com aqueles que são fiéis a Deus. Porque tem muitos crentes, irmãos, que tem medo. Tem medo de demônio, tem medo do diabo fazer acontecer. Porque aí a fulana ali fez um trabalho para acabar com a minha vida, acabar com
3 amigos. Há quem diga que a 3 quilômetros de distância, eu acho que é exagero. Já dava para sentir a catinha de Jó, o fedor de Jó. Quando os seus amigos chegam, eles não falam palavras durante 7 dias e 7 noites. Eles vão ter lamentar, se lamentar, por ver o seu amigo naquela situação. Durante 7 dias e 7 noites, eles ficam calados. Eu acredito que é esperando Jó falar alguma coisa, né? Contar a sua situação. Depois de 7 dias e 7 noites, eles começam o quê? A indagação, perguntando: será, Jó, se tu pecou? Será, Jó, se tu não fez isso, fez aquilo? Não era tu, Jó, que andava reto, era tu que o povo olhava na rua e falava: lá vai o homem de Deus, um homem que é fiel, que é íntegro, que é reto, que se deseja do mal. Será, Jó, se tu pecou em alguma coisa? Pede perdão para Deus. Aí Jó, queridos, acredito que Jó, ele quase se deixa levar por essa situação e começa a murmurar. Mas Jó, ele é tão fiel a Deus, tão fiel, que em vez de ele murmurar e botar a culpa em Deus, ele prefere amaldiçoar o dia que ele nasceu, querido. Isso é que é ser fiel diante de Deus. E eu como igreja, nós como igreja, querido, diante das lutas, das perseguições, nós não podemos murmurar, querido. Por mais que muitas vezes a gente murmura sim, mas nós temos que ter uma consciência, como eu disse, que tudo que acontece com o crente fiel é um propósito vindo da parte de Deus. Sabe por quê? Lá em Romanos 8:28 diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Hoje nós estamos sofrendo, passando por lutas, perseguições, porque Deus está permitindo, tá? Para quê? Para que mais na frente nós possamos contar o testemunho, para que mais na frente nós possamos ter maturidade, criar raízes, aprender com Ele. Aleluia! O sofrimento do crente nunca é para matar ele, e nem para desviar ele da presença de Deus, dos caminhos de Deus. Mas sempre, todo sofrimento permitido por Deus serve como aprendizado para mim e para você. O sofrimento, ele é o quê? Ele é escatológico. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos passando por lutas, por pelejas, perseguições agora. Nós não estamos entendendo nada. Mas lá na frente nós iremos entender. Assim como José disse aos seus irmãos. José passou por luta, perseguição, foi perseguido pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi dado como morto, foi preso, foi acusado injustamente. Mas ali podia ser que ele não estava entendendo nada. Mas lá na frente ele declara que todo o sofrimento que vocês me causaram, Deus tornou em bênção. Glória a Deus! Aleluia! Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, querido. Aleluia! Nós aprendemos com as lutas do dia a dia, com o sofrimento. Porque muitas vezes, queridos, nós pensamos que o sofrimento é para nos matar, é para nos tirar da presença de Deus. Muitas vezes nós saímos, acontece, muitas pessoas saírem da presença de Deus por não estarem entendendo que Deus tem algo maior, um propósito maior em cima daquela luta que Ele permite, ou que Ele nos permite passar. Aleluia! E às vezes nós nos deixamos levar pelo momento, as emoções tomam conta de nós, nós acabamos desanimando, e às vezes saindo, né? Mas eu tenho algo para dizer para mim e para você, querido. Mesmo com luta, Deus, Ele sempre está ao nosso lado, nos assistindo, aleluia, está ali, querido, nos avaliando, nos fortalecendo.
14 em diante, versículo 1 em diante, ele faz uma declaração, que ali, ele até poderia já ter perdido as esperanças. Ele diz que uma árvore cortada, como uma árvore cortada, mesmo o tronco dela, seco, com o cheiro das águas, trazida pelo vento, ela começa a florescer. Aí já está dizendo, e o homem, que será dele, quando morre? Mas não, querido, quando nós cremos em Deus, mesmo se nós não vemos nada acontecer, a luta está grande, está, Jesus, como que eu vou sair daqui? Mas ainda assim Deus, Ele tem um caminho para mim, para você, um caminho de luz, uma porta de escape. Às vezes eu não entendo o que está acontecendo agora. Lá na frente eu vou entender. Porque é sempre assim. Deus, Ele nunca vai nos deixar morrer no meio da caminhada. A não ser que eu mesmo não ache. Porque muitas pessoas fazem isso. Deixam de acreditar, de crer na promessa. Mas Jó, mesmo passando por isso tudo, ele continuou firme, querido. Continuou firme. Ainda para completar, como eu falei, os seus amigos começam o quê? Uma acusação, a indagação. Tem coisa pior, meu amado. Nós estamos passando por lutas, por peleja, e alguém chegar para nós, dizendo que nós fizemos algo de errado, nos acusando, sendo que a gente não fez nada de errado. Ali é apenas o processo de Deus na nossa vida. É Deus nos lapidando, é Deus nos fazendo, nos aproximarmos mais dele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Salmo 71 diz assim, ó, verso 5, foi lido aqui no começo. Diz tu, ó minha alma, aliás, diz tu, és a minha esperança, és a minha confiança desde a minha juventude, ó Deus. O Salmo 71, verso 5 diz o quê? Que Deus, o salmista está dizendo que Deus é a confiança dele, é a esperança, desde a juventude, queridos. Então nós temos que mesmo em meio a lutas, as pelejas da vida, nós temos que ficarmos firmes, confiantes em Deus. Aleluia! Porque Deus é fiel na minha e na sua vida. Deus, Ele nunca vai nos dar um fardo além do que nós possamos carregar. Sempre a carga vai ser de acordo com a nossa força. Amém, pessoal? Amém. Então aqui Jó, ele faz o quê? Ele diz, Deus, a Deus direi, não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Aqui ele está perguntando a Deus, por que, Senhor? Eu estou passando por isso. Conversa comigo, me explica. Não te é suficiente oprimir e rejeitar a obra das suas mãos. O ser humano, ele quer dizer o quê? O ser humano é o quê? Rejeitado por Deus, está sendo rejeitado. Jó está passando pelo sofrimento tão grande. Aí quando Jó, ele está ali, sofrendo, se cortando, se coçando com o carne dele, a sua esposa passa perto dele e pergunta, Jó, ainda continuas firmes, guardando a tua fidelidade, a tua integridade diante de Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Só que alguém disse que ela não usa a palavra amaldiçoar. Ela pode ter falado com mais de sagacidade. Abençoa esse Deus e morre.
pelo fato, querido, que muitas vezes nem a mulher de Jó estava entendendo o processo. Porque o processo estava sendo na vida dele, não dela. E Jó declara, mulher, a gente ficou uma louca. Deus nos deu bens, nos abençoou, permitiu que nós tivéssemos tudo. Por que Ele não pode permitir que o mal venha sobre nós? Aleluia. Aí Jó está começando a entender que ali tem um propósito naquele sofrimento. Deus está permitindo ele passar por aquela situação, mas não é em vão. Tem um propósito ali em tudo aquilo que ele está passando. Aleluia. Porque muitas vezes, querido, nós temos que passar pela luta, pela peleja, nós temos que pedir a Deus para entender, Senhor, ter aquele entendimento, aquele discernimento. Que nenhuma luta diante de Deus é em vão. Porque o nosso adversário, ele está aí para quê? Para matar mesmo, para destruir, para roubar. Claro que no texto de João 10:10, ali fala do falso profeta. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas ele, Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Glória a Deus. Aleluia. E é isso, o papel dele é esse, é roubar mesmo, é matar, é usar pessoas, que foi o que aconteceu na vida de Jó. Mas nós temos um Deus fiel e poderoso, aleluia, que nós podemos confiar nele, nós podemos crer, ter esperança, que um dia ele pode nos tirar dessa luta, desse cativeiro a qual nós estamos passando, aleluia. Satanás, ele é tão sagaz que ele chega diante de Deus, sabe o que ele faz? Lá em Mateus ou Lucas 22:31, ele pede para se andar Pedro. Ele pede para se andar Pedro. Aí Jesus ele diz: olha, Pedro, Satanás pediu para se andar a tua vida. Só que eu fui diante do Pai e intercedi por ti, Pedro. Então, querido, nós temos um intercessor, alguém que está diante de Deus, olhando por mim, por você, pela sua igreja. Não, como eu falei, não é de qualquer jeito, querido. Ele não vem querer vou se andar a vida do fulano, vou acabar com. Não, não. Nós temos um advogado fiel diante de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O Espírito de Deus, ele é aquele nosso intercessor. O que é cirandar? Cirandar é ser o que é chocalhado, chocalhado, ou seja, jogado de um lado para o outro, separado como grãos, ou seja, naquela época, na cultura, eles punham o trigo, pegavam um balaio, né, que nós conhecemos como balaio, né, para cuidar. É a mesma coisa quando nós pulamos arroz no pilão, né, a gente põe ali no balaio, para separar as palhas, né, no puim, e joga ele para cima, e vai para qualquer lado. O vento joga para qualquer lado, não é assim? A mesma coisa ia acontecer com a vida de Pedro, se Jesus não fosse lá, pedir diante do Pai. Não, Pai, Pedro não tem estrutura para isso. E muitas vezes, você acha que ele também pede para açucalhar a minha sua vida? Aí Jesus vai lá e diz: não, Pai, o Antônio, ele não tem, Pai, estrutura para passar por isso. O pastor não tem estrutura, Pai, para passar por isso, Senhor. Mas eu estou aqui, Pai, para interceder por ele. Nós temos um advogado fiel, olha, como grãos, por repentinas lutas da vida, ou seja, Satanás, quando ele pede para se abater Pedro, é para acabar com a vida de Pedro, trazer lutas, pelejas para a vida dele, fardos que ele não consegue carregar. Mas o advogado fiel da recriação diante
E ele não tem estrutura para isso. Ele fala que ele foi lá diante do Pai e intercedeu pela vida deles, pela vida de Pedro. Então ele não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Ele não pode sair matando crente por aí, não. Quando você vê um crente sendo morto, pode acreditar que ali é porque já cumpriu aquilo que Deus tem na vida dele aqui na terra. Amém? Aí Jó, ele declara, lá no capítulo 19, versículo 25, Jó, mesmo passando por tudo isso, ele não perde o quê? O medo que ele dá umas cambaleadas, mas ele não perde a esperança de um dia voltar a ser uma pessoa normal, diante da sociedade. O que eu quero dizer para nós nessa noite, que mesmo diante de lutas, pelejas, dentro de casa, o filho às vezes bebe cachaça, o filho usa droga, alguma coisa assim, dá muito trabalho, a sociedade olha que não é desse jeito, aí a mãe está orando, o pai está orando, está buscando por ele, mas não vê mudança nenhuma. Mas eu quero dizer nessa noite que ainda há esperança. Quando nós estamos fiéis aos pés do Senhor, ainda há esperança. Glória a Deus. Jó declara, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Se levantará a saber da terra. 26. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Aleluia. Jó está falando de restituição da sua saúde. Ele está passando pelo que está passando, mas ele não perdeu as esperanças de que um dia Deus vai trazer de volta a saúde dele e tudo que ele tinha. E ele verá Deus com a sua pele perfeitamente. A única coisa, querido, que mesmo nós passando lutas, pelejas, nós não podemos perder, é a nossa esperança em Deus. A perseverança é entregar uma força a mais. Aleluia. Jó tinha tudo para ser uma história frustrada, uma história de um derrotado, para deixar um legado de um homem que não venceu. Mesmo passando pelo que passou, ele não venceu. Jó tinha tudo para ser uma história, mais uma história. Não uma história de superação, mas uma história de frustração. Mas não, querido. Jó, ele continuou firme, confiante em Deus. E a história de Jó é tão linda que ela traz inspiração para quem está lendo, querido, para quem está lendo. A esperança de Jó, a paciência de Jó. Tiago cita lá na sua carta sobre a paciência dele. Amém? Jó ainda tem esperança de que um dia ele vai sair daquele cativeiro, tudo aquilo que ele passou. Você sabe o que é? Você vê 10 caixões aí no meio da casa, aí, 10 filhos mortos. Você sabe o que é isso? Como eu falei no começo, fez materiais, ele trabalha e consegue. E agora os filhos. Então, queridos, mesmo diante de tudo isso, ele não blasfema contra Deus, ele não peca contra Deus, ele continua firme, fiel. Aí o pessoal, eles ficam julgando a mulher de Jó, né? Que a mulher de Jó não tem sabedoria, não entendeu. Tinha que ser morta, já o que alguém falar. Por que Deus matou ela bem ali? Na hora que ela falou aquilo, blasfemou. E sabe o que é isso? Uma mãe ver 10 filhos morrendo tudo numa hora só. Quando alguém perde um ente querido da família, que é o desespero, eu imagino perder 10 filhos. A palavra diz que estavam todos reunidos na casa do seu primogênito, ou do irmão mais velho. Quando de repente vem o vento e bate nos 4 cantos da casa, matando todos eles. Só sobrou
Então não tira a razão dela. Claro, que aqui eu não acredito que ela fala amaldiçoa Deus, não acredito nisso. Mas eu não tiro, querido, porque é uma dor imensa. Aí, o Senhor diz a Jó: Jó, eu não me agradei da conversa dos teus amigos, dos questionamentos, porque eles começaram a questionar Jó, como eu falei no começo, querendo que Jó desse uma pisada falsa, né? E colocasse a culpa em Deus. Aí o Senhor diz: Jó, agora vai lá, põe a mão sobre eles, ora por eles. A palavra diz que quando Jó está orando ali por eles, a sua saúde é restaurada, queridos, aleluia. Ainda há esperança, ainda há esperança para esse casamento que está quase destruído, ainda há esperança para aquele querido que está no hospital, ou até mesmo em casa, com uma doença que às vezes os médicos não descobriram ainda o que é, mas ainda há esperança quando nós cremos em Deus, aleluia. A medicina pode ter falado, não tem mais jeito. Aí Deus está dizendo, tem jeito. Porque foi assim que aconteceu no Novo Testamento. Pessoas que estavam com enfermidades, com doenças, já estavam despachadas pelos médicos. Só que como as pessoas falam, né, Jesus é o médico dos médicos, não é assim que eles falam? Só que quando, ou melhor, Jesus ainda não tinha dado a última palavra, mas quando ele deu a última palavra para aquela mulher que sofreu com aquela hemorragia, foi dizendo: tem jeito, tem jeito, tem jeito, mulher. E ela foi curada. E nós vemos vários outros casos no Novo Testamento de pessoas que não tinham, aos olhos humanos, não tinha mais solução. O homem da mão mirrada, a mão seca. Jesus olha e diz: não está. Pega na mão dele, e a mão dele volta ao normal novamente. Aquela mulher que andava encurvada há 18 anos, lá em Lucas, capítulo 13, ninguém poderia resolver o problema dela. Estava desenganada pela sociedade, pelos médicos da época, pelos religiosos. Mas quando Jesus chega, querido, é para fazer diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, quando nós temos promessa, propósito, Deus ele cumpre. Aí as pessoas falam: mas Abraão morreu e não viu. Viu? A promessa estava em Isaac. Ele viu Isaac, não viu? Então se cumpriu. Se cumpriu, porque Abraão não olhava pelos olhos. Igual a gente olha, os olhos carnados, como é que fala, ele olhava pela fé. Ali Abraão já via a grande multidão que Deus havia prometido a ele na vida de Isaac. Porque tem gente que fala: mas Abraão morreu e não viu. Viu? Quando ele fez Isaac, a promessa ali já está cumprida na vida dele. Amém, pessoal? Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu estou isso, se não puder, estou sentado. Quer falar com a mulher? Amém? Pessoal, aí Jó, ele faz a declaração lá no seu livro, no capítulo 42, e o versículo 2 ele diz: eu sei como é que é. Vamos lá que eu esqueci. Capítulo 42, aliás, 42:2 diz o quê? Eu sei que o meu Redentor vive e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Glória a Deus. Ó, eu sei que tudo pode, melhor dizendo, né? Que tudo podes, ou tudo tens. Eu sei que tudo tu tens, e o poder de fazer o que o pensamento não está oculto de ti. Ou seja, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, dos teus planos podem ser frustrados.
pecados, aleluia, que a minha tradução era diferente. Jó ele declara a Deus: eu sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, aleluia. Nenhum dos planos de Deus na minha, na sua vida, as promessas de Deus, aquilo que Deus prometeu, querido, Ele vai cumprir na minha, na sua vida. Basta nós esperarmos, temos paciência, não desistirmos, aleluia, temos entregar uma força a mais, ter esperança, que Ele vai cumprir as promessas. Eu sei que nós desanimamos, é ruim, não é? A gente desanima, dá vontade de parar, mas tem que ficar só na vontade, nós não podemos parar. Aí Jó, ele declara também, ele diz: olha, Senhor, eu te conhecia, só em ouvir falar de ti, mas agora os meus olhos te contemplam, te veem, aleluia. Jó, meu amado, antes de passar por essa luta, por tudo que passou, ele conhecia Deus só porque os outros falavam, ou seja, alguém falou, eu conheço, por mais que ele fazia tudo aquilo, mas ele ainda não tinha uma intimidade profunda com Deus. Ele era homem de Deus, mas ele não conhecia Deus profundamente. Não mover, Jó, ele recebia ali as bênçãos, fazia tudo, mas ainda precisava ele passar por uma luta para ele se aprofundar mais, ter mais conhecimento de Deus. Eu conhecia, Senhor, só de ouvir falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, a luta que Jó passou fez ele ficar mais íntimo ainda de Deus. Se ele já era íntimo, ficou mais ainda íntimo de Deus. É assim que acontece na nossa vida, querido. Porque tem pessoas que conhecem a Deus só porque os outros falam, conhecem a Deus só porque alguém está louvando, né? Está falando de Deus, mas não tem assim uma intimidade profunda. Amém? Amém. Vamos orar nessa noite a Deus, em nome de Jesus Cristo, para que Deus venha nos fortalecer a cada dia, nos ajudar na nossa caminhada. Amém, pessoal? Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, tua palavra foi ministrada nessa noite, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nos fortalece, Senhor, a cada dia, Senhor. Nos ajuda, Pai, na caminhada, Senhor, para que nós, ó Pai, possamos, ó Deus, andar, Senhor, retamente em teus caminhos, para que nós possamos, ó Pai, vencer as lutas, Pai, as pelejas a cada dia, Senhor, na sua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, assim como Abraão venceu, nós também podemos vencer, Pai, aleluia. Assim como os apóstolos venceram, nós também podemos vencer, aleluia. Assim como Jó venceu aquela luta grande, meu Deus, que nenhum de nós, Pai, se compara à luta que ele passou, meu Deus. Nenhuma das lutas que nós passamos se compara, meu Deus, mas ele venceu porque ele teve esperança, ele creu, ele acreditou, Pai, e nós também, Senhor, nos ajuda, Pai, a cada dia, meu Deus, diante das lutas, das pelejas, Pai, a vencermos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai, derrama a tua unção, Pai, em nossas vidas, restaura nossas forças, ó Deus, restaura, Senhor, restaura, meu Pai, em nome de Jesus. Reaviva, Senhor, reaviva, meu Pai, acende essa chama, meu Deus, em nossos corações, em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, nos ajuda a permanecermos firmes e fiéis à presença do Senhor, nos fortalece a cada dia, Pai, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, quebra as forças, Pai, do adversário, Senhor, contra as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, aleluia. Ativa, Pai, o dom do Senhor em nossas vidas, manifesta, Senhor, a tua presença em nossas vidas, Pai. Traz um renovo espiritual, Senhor, traz um renovo, Espírito Santo de Deus, para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus